Vamos dar início ao seminário de competência para a gestão de crise da Universidade de Menorá, que tem sede nos Estados Unidos, onde irão se apresentar especialistas no tema. E agora tenho o prazer de convidar ele, que já viajou mais de 20 países, quase todos os continentes, escritor, formado pela Sociedade Brasileira de Coach, é líder em mais de 12 anos, ganhou o Prêmio Jovem Líder da Câmara Municipal de São Paulo. Eu estou falando de Samuel Félix. Pessoal, mas é exatamente isso, como falam as literaturas de Peter Drucker, que líder é aquele, né, que tem seguidores, tá? Então, não importa o que seja, se você tem seguidores, você é um líder. Existem várias literaturas falando desse assunto. Essa é uma que é o mais correto para entrar. Então, assim, pessoal, desde os meus 15 anos, 16, 17, eu já era um líder. Por quê? Eu já fazia aquelas agremiações, já era presidente de umas unidades. Então, assim, eu já fui desenvolvendo. E aí eu fui começando a gostar dessa ideia e comecei agora, na fase adulta, a ter um profundo conhecimento. Então, nós fizemos um trabalho aqui de coaching. Esse trabalho é um trabalho que a gente leva para as empresas contratam a gente fica dando treinamentos para as empresas, onde ela quer que melhora o progresso dos funcionários, melhora os resultados. Então, assim, hoje nós temos aqui estudante, pessoal de São Judas, tem pessoal de TI, tem gerente, tem enfermeiro, tem farmacêuticos, né? Nós temos escritor, tá minha família aqui. Então, assim, esse curso, esse seminário, ele é um pouco extenso, mas a gente fez assim uma miscelânea com os pontos positivos, pontos mais abrangentes, tá bom? Então a gente vai começar falando aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, assim, o que foi criado? O DNA do profissional de sucesso de coaching. Como que é isso? Algumas empresas multinacionais, elas colocam eu posso falar, elas incentivam as pessoas a terem um DNA dentro da sua companhia. Então, assim, vocês que são gestores, por exemplo, de RH, vocês que são gestores de TI, nós temos que o quê? Colocar um DNA nesse profissional, para que ele seja um profissional de sucesso e que ele consiga trazer rendimentos e que ele seja satisfeito na companhia. E nós fizemos isso com a visão do coaching, tá? Então, o que seria isso? Apertando o botão errado aqui, ó. O que seria o DNA? O DNA, assim, todo ser humano ele precisa ser líder dele mesmo. Então, a gente acorda, a gente precisa ter um objetivo na nossa vida. A gente não faz isso, a gente tem que ter um objetivo. Deus colocou a gente aqui, quem acredita em Deus, nessa vida para que você tenha algum objetivo, alguma meta. E a gente precisa começar a pensar nisso. Eu tenho um exemplo aqui, uma ferramenta extraordinária de Bernard Redshaw, que é um dos grandes coaches do mundo, e ele fala o seguinte, que nós temos que aplicar o FARM. O que é o FARM? É o ser humano, o indivíduo, ter foco. Então lá, foco em tudo aquilo que ele faz. Então a gente entra numa companhia hoje, numa empresa, nós temos que ter um foco, seja ele em resultados, seja ele para melhorar enfim, os rendimentos do seu funcionário. Então nós temos que ter foco. Além de ter o foco, precisamos ter ação do foco. Porque não adianta você ter foco, ter um monte de sonhos, objetivos e metas, se você não tem foco nenhum, se você não tem ação nenhuma. Então a gente tem que o quê? Promover a ação nas empresas. Vamos lá, então o que é? Pessoal, a sua meta é essa, e agora nós vamos fazer as ações, que é isso, isso, isso. Aí você começa a traçar um negócio chamado roadmap. Depois dessa ação, nós temos que, os gestores, temos que o quê? Acompanhar os resultados. Então, assim, essa parte é aquela parte do follow-up. Então, acompanhar os resultados. Por que os resultados? Porque assim a gente consegue saber
se a pessoa está acompanhando, se ela está fazendo, e se ela não fez, por que ela não fez? Se ela teve uma dificuldade, vou mudar a palavra dificuldade para desafio, se ela teve algum desafio diferente, o que ela vai fazer para fazer diferente, para que aquilo não aconteça? Então, os gestores acompanham através do follow-up os resultados para que ele entre no eixo, tá? Vamos lá. E aí, a melhoria contínua, que é aquela história que está dentro, pode entrar, que é aquela história de você tem que melhorar os seus processos, né? Então, porque como fala, o ser humano ele não erra, ele aprende, na verdade, ele não erra, ele aprende. Thomas Edison, por exemplo, ele acertou milhões de vezes como não fazer uma lâmpada. Entende, né? Olha o pensamento reverso, assim. Ele errou várias vezes. Nossa, não consegui fazer a lâmpada. Não consegui fazer a lâmpada. Então não é que ele errou, ele descobriu formas de não fazer a lâmpada. Melhoria contínua. Aí tem uma mensagem aqui do John Kennedy que ele fala assim: esforço e coragem não são suficientes sem propósito. Essa aqui eu estava lendo no jornal lá fora e essa mensagem aqui eu achei muito forte e eu trouxe para o seminário. Além de ter a liderança, esses gestores e os seus liderados, eles precisam ter inovação. O que seria inovar? Consiste em pensar diferente, trazer algo novo que gere ainda mais resultados. Então, por exemplo, numa equipe de TI, eu faço processos. O que eu poderia melhorar nesses processos? Tá? Então, assim, é você pensar diferente. Tem um grande cara chamado Timothy Galway. Ele é um tenista, não sei se vocês conhecem, e ele é um grande exemplo de liderança. Alguém conhece esse cara? O Timothy? Esse aqui é um livro sensacional, ele é extraordinário. Eu não sei se tem a versão em português, mas o que acontece? Ele vê as coisas diferentes. Um exemplo, ele tem uma parte do livro dele que ele fala o seguinte: eles estavam num jogo de tênis, e aí tinha uma bola, um jogo de tênis, e tinha um cara que jogava a raquete e jogava sempre no canto da rede, então não marcava ponto. E aí tu fala, esse cara é ruim pra caramba, mano. Esse cara é péssimo. E é pior do que você falar que o cara é péssimo, o cara falar assim, não, realmente eu sou péssimo demais. E aí o que acontece? O Timothy falou o seguinte: não, me dá ele que eu sei desenvolver ele. Então o Timothy, ele pegou essa pessoa e falou assim: olha, agora faz o seguinte, eu quero que você mira lá no canto lá. E aí ele começou a fazer o certo. Você entendeu? Tá entendendo? Tá captando? Quer dizer, então, joga lá, e ele começou a fazer o certo. Se é um gestor, uma outra pessoa que tem filtros, ele não ia enxergar dessa forma. Ele falou assim: vai embora, esse cara não vai dar certo. Muda a estratégia no seu trabalho. Tá? Nós falamos de inovação. E o terceiro item é ambição. O que seria ambição? Significa sempre ir além do que foi estipulado e é buscar mais continuamente, terceiro de ir ao limite e descobrir que não há limite. A gente confunde, na maioria das vezes, nós confundimos que a ambição é você puxar o tapete do outro, querer ser mais... Não é isso. É falar assim, por que eu não posso mais? Por que eu não tenho mais? Entendeu? E assim, eu tenho uma frase aqui do Ayrton Senna, vocês devem conhecer, a maioria das pessoas, assim: eu tenho o direito dado por Deus de vencer. Então assim, o que te impede de vencer? Inclusive, o que te impede de vencer é o tema do meu livro. Então assim, a ambição é porque, o que me faz ficar parado nesse negócio? O que não me traz, o que eu faço para me trazer mais resultados? Vamos pensar grande, tá? Então, ambição. E excelência na execução. Isso aqui acontece muito lá na área de TI, pessoal de Help Desk. Como que é isso? Excelência na execução. É a pessoa fazer... Opa, deixa eu voltar aqui.
pretende que qualquer tarefa seja bem feita na primeira vez e constantemente. Essa aqui é aquela questão do processo, é você desenhar um processo para que o negócio flua. Porque se não tiver processo, não adianta. E aí você vê no follow-up lá, que eu falei do farm no começo. Então, excelência na execução. É você fazer bem da primeira vez, para que você não tenha que ficar repetindo. Isso acontece muito no TI, né, Ana? Lá o pessoal preenche o chamado errado, né? O Simon lá atrás, que ele também é líder de projeto pela Accenture. Então as pessoas elas fazem errado. Então fazer bem a primeira vez para que não tenha que estar repetindo. E em quinto lugar, sustentabilidade. A pessoa, ela precisa se pagar no projeto. A gente coloca aqui, é o mesmo que ser responsável o suficiente em relação ao custo que você apresenta e ao custo que você pode evitar para o meio ambiente e a companhia. Que é o negócio aqui de reciclagem. Nas viagens que eu fiz pelo mundo, eu estava notando que a natureza, ela ensina muita coisa a gente. Né? Então, por exemplo, quando eu fui à África, eu achava, primeiro que eu tinha uma questão de generalização. Eu achava que, no começo eu queria ir para a Europa, porque a Europa era bonita, era muito glamour e tal, e longe de mim querer ir para a África. Né? Porque eu achava o quê? Aquilo que as pessoas passam pra gente, aquela generalização, que nada mais é uma generalização do que um pré-conceito errado de alguma coisa. E eu queria ir para a França, tal, conhecer. Depois que eu conheci vários países, em último lugar eu escolhi para ir para a África, porque eu achava que a África ia ser aquela pobreza, aquele negócio péssimo. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei na África, não era nada disso. Eu cheguei na cidade de Johannesburg, cidade linda, uma cidade maravilhosa. Eu tive, acho que um mês atrás eu estava em Nova York, que devido aí no caos deles, o pessoal o pessoal estagnou em construção, etc. Eu cheguei na África, uns 2 meses atrás, e a África crescendo, a África bonita, se bem que eu vejo as coisas bonitas em qualquer coisa. Mas assim, o verde, as árvores, pessoas trabalhando, o solo fértil, exceto pelo lado da Etiópia, que é o pessoal mais, digamos assim, mais agreste. Mas, o que eu quero falar com isso? Inclusive até o tema do meu cartão de visita. O que eu quero falar com isso? E isso também está no livro. Que quando eu cheguei em Johannesburg, que eu peguei um carro e saí dirigindo pela costa, eu estava notando que eu notei que tinha acontecido uma grande tempestade e tal, até tirei foto. E aí eu vi umas árvores grandes, fortes, e as árvores com a tempestade elas tombaram, elas caíram. E aí o que aconteceu? O que eu notei? Falei, nossa, o negócio aqui foi grave, né? Porque derrubou uma árvore desse porte, né? Tudo bem, então eu continuei dirigindo. Mais à frente, quando eu cheguei lá na frente, eu vi um bambuzal, assim, vários bambus. E aí eu vi o bambu deitado, tudo deitado, assim. Nossa, o negócio foi aqui também. Aí eu continuei dirigindo. Aí depois caiu a ficha. O que é isso? O que significa? O que é que ela está mostrando pra gente, a natureza, naquela concepção? É simples. Que nós não podemos ser rígidos igual o tronco de uma árvore. Nós temos que ser flexíveis, inclusive no ambiente de trabalho. Então eu coloquei dessa forma no livro que eu escrevi. Que nós não podemos ser rígidos igual uma árvore. Nós temos que ser flexível. No ambiente de trabalho, seja na enfermagem, seja na informática, seja, enfim, nós temos que ser flexíveis, inclusive na nossa casa, tá? Então, é um recado que eu achei importante. Tá. Tem o casal Lloyd Fickett e Jason Fickett, que ele fala o Collaborative Way. Eu fico lá de cá, parece que é bom ali pra câmera. Collaborative Way. Esse Collaborative Way é uma das extraordinárias ferramentas instaladas nos Estados Unidos. Nós tivemos esse treinamento lá fora, e assim, é um treinamento imenso, e eu tentei enxugar o máximo dele, que é o quê? Que ele te fala como que
você deve se comportar no seu ambiente de trabalho. Então aqui, escuta generosa. Então o que é uma escuta generosa? É você escutar a pessoa, então assim, o seu funcionário, você escutar e não ter o filtro, e não ter um pré-filtro. O que significa? Por exemplo, ver um funcionário com uma ideia maravilhosa, que ele acha que é maravilhosa, e o gestor já começa o quê? Ó, não, isso aí esquece. O gestor tem que, qual que é a história? E aí você tem que ter uma escuta generosa, você tem que tirar esses filtros, tá? Ok. Conversa franca.